Bom dia, pessoal. Hoje, dia 30 de junho de 2020, nós acordamos aqui no estado de Goiás com um novo decreto do governador Ronaldo Caiado, que, diga-se de passagem, é médico, com uma sugestão inédita. Pelo menos de que eu tenha notícia, isso é inédito, não é? É de que é para ficar fechado durante 14 dias, ou seja, 2 semanas. Aí se reabre tudo por 2 semanas, depois se fecha de novo por 2 semanas. Então não tem como fazer uma análise disso, porque é algo que ainda é uma proposta. Né? Que, aliás, aqui na região metropolitana, Goiânia, a capital, aceitou, né? Disse que vai encampar a proposta do governador, só que é necessário uma série de ajustes, porque há um decreto do prefeito Iris Rezende que abria, inclusive, o comércio da Rua 44, que é famoso nacionalmente, não é? Depois de 3 meses para funcionar. E está aberto, inclusive. Eu verifiquei agora há pouco. Então ele tem que refazer, e aí é uma situação, né? O pessoal se preparou para abrir hoje e já vai ter vai ter que fechar amanhã. Mas enfim, essa é a situação que nós temos de momento aqui em Goiânia. Bom, isso me leva ao assunto que eu tinha interesse em falar já desde a semana passada, que é sobre a flexibilização, que me parece uma opção, uma escolha preocupante para deixar, no mínimo, para tentar ser o mais relativo possível, relativizar o máximo possível. Principalmente em São Paulo, sabe? Que é o exemplo que tem sido mais apresentado para nós. Que apesar dos recordes de morte, apesar do número crescente de contaminação de pessoas, e aí é óbvio que tem aquele movimento para o interior que a gente fala depois, mas continua se abrindo. Daqui a pouco vai estar tudo aberto em São Paulo e funcionando naturalmente. Bom, mas aí me chama a atenção uma questão do protocolo. Quais que são os critérios que estão postos, né? Que protocolo é esse? Bom, pelo que eu pude observar, o principal protocolo é o seguinte: nós temos leitos, sabe? Então, quer dizer, há uma capacidade hospitalar de receber futuros doentes. Então, pode adoecer que há um leito reservado para as pessoas que forem adoecer. Aí, eles não dão muita importância para a estabilidade ou para o platô, sabe, dessa curva de contaminação ou de mortes. Até porque não há um platô, sabe? Dizem que está diminuindo lentamente, mas o que a gente observa é que continua aumentando quando você olha semana após semana por semana, tá? Esse gráfico paulista. Bom, então esse argumento não procede. E quando você vê o nível de aglomeração que se realiza, fica claro que, principalmente da 31 de março em São Paulo, fica claro que vai ampliar absurdamente o número de pessoas contaminadas. E mesmo que seja apenas 5% que precisem de tratamento hospitalar, isso é muita coisa, tá bom? Bom, agora, comparar São Paulo com Goiás é simplesmente impossível, tá? Porque mesmo no interior de São Paulo, você tem condições objetivas para se tratar um vírus que traz esse nível de gravidade, tá? Para o tratamento médico. Ou seja, UTI e tratamento intensivo é especializado. Aqui em Goiás, salvo pouquíssimas regiões, Catalão, Rio Verde, Jataí, enfim, não há condições de se tratar essas pessoas, a não ser na região metropolitana, aqui em Goiânia, tá? Particularmente em Aparecida, em Goiânia, e é isso, tá? Os hospitais não têm estrutura para receber essas pessoas. Então, no nosso caso, a interiorização do vírus ela é preocupante, porque nós vamos ver mortes. E mortes de pessoas que estão na fila, aguardando leitos serem liberados para que elas possam ser internadas. Isso vai acontecer como aconteceu, por exemplo, no Amazonas. Tá? Bom, essa é uma situação preocupante, porque quando eu me recordo dos debates e dos embates de 2 meses aqui atrás, a ideia da ciência e, enfim, e vamos atender ao povo, não é? Que era um debate entre um grupo de governadores e a presidência da República. E o que nós tivemos
foi um discurso forte de que eles defendiam a ciência, que estavam ao lado da ciência, e que a flexibilização iria acontecer no momento que isso fosse apropriado. Quer dizer, pensando o exemplo que nós temos em vista, que é o exemplo europeu. E aí você pode pensar um pouco a Itália, um pouco a Espanha, e você percebe que lá foi abrir de uma maneira que abriu-se no Brasil, quando já tinha 2 semanas que a curva estava em descendência, que estava diminuindo o número de internações, o número de contaminados, de novos casos e o número de mortes. Diminuindo muito. Aqui não, aqui ainda com a curva em ascendência, começou-se a flexibilizar, e São Paulo, que tanto criticou o processo de abertura, é quem iniciou esse processo de uma maneira mais contundente. Aí basta observar, por exemplo, Belo Horizonte, né, que abriu e agora está fechando, e falando em lockdown, e enfim, e vai-se por essa distância, esses caminhos. Aí fica aquela sensação, né, de que nós não temos governo no plano federal, nós já não tínhamos um ministro da Educação, não temos também atualmente um ministro da Saúde, né? Isso é assustador, porque estamos falando de vidas, sabe? Tanto que as questões políticas nas últimas 2 semanas, elas se arrefeceram. Não se fala tanto mais nas polêmicas provocadas pela presidência da República ou então pela seu grupo de apoiadores, sabe? Seus grupos de apoiadores que silenciaram-se. Então, os dramas dessa flexibilização, nós ainda vamos vivenciá-los. E de uma maneira muito forte no estado de Goiás, penso eu, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E aí passando por Santa Catarina e Paraná no menor nível. Mas assim, essas regiões, elas vão se construir no epicentro muito rapidamente. E São Paulo me parece que está escamoteando. O discurso que você observa é de você ficar tentando modular uma proposta que não se encaixa, não se enquadra. Como assim? Pode ficar doente que tem uma UTI para você. Quem vai para a UTI ou para a CTI é 80% de morte e 20% de vida. Ninguém vai querer entrar nesse tipo de situação. Há um conjunto enorme de pessoas que naturalmente apresentam condições mais precárias, mais fragilizadas, e o risco é enorme de que, ao se contaminarem, vão imediatamente para necessitar de tratamento médico, e isso vai chegando perto da gente. Eu já tenho colegas de faculdade que estão internados, e isso é sério, e já está começando a usar respirador, e assim, não se tem garantias, tá? Isso é muito, muito preocupante, tá bom? Então, a primeira coisa que se tem é que a subnotificação continua grande e que agora parece que está se generalizando, não um discurso franco, aberto, direto, tá? Mesmo que seja desprovido de racionalidade e de cientificidade como o do presidente da República, mas de escamotear, de você tentar modular essa realidade de forma a atender às necessidades de uma abertura comercial. Isso é aterrador. Isso aconteceu no Brasil como um todo, mas o modelo mais emblemático é o paulista. E ouvindo o senhor João Gabardo falar hoje cedo, fica claro que nem ele acredita na modulação que ele está a estruturar ali para justificar a abertura. Sabe, abertura para que as pessoas possam se contaminar. Abertura, óbvio, para que alguns possam sobreviver. Só que eu não sei onde que está o custo maior. Não adianta ter 12.500 leitos. Se você começar a ter uma explosão de pessoas contaminadas, isso vamos também ver pessoas morrendo na fila. Não adianta esconder os números, eles vão aparecer em algum momento. Tá? Então, sobre a flexibilização, foi até bom esperar até hoje para falar, porque aqui no caso de Goiás, do estado de Goiás, nós já estamos percebendo um passo atrás. Tá? Bom, e quanto ao nosso governo, tá? Eu queria destacar algumas situações que têm sido divulgadas sobre o governo. A primeira delas é que eu acho bastante preocupante. Há um levantamento de que nós temos 3.000 militares ocupando cargos de primeiro escalão no governo federal. Isso é algo inédito.
e é algo que sinaliza para uma anomalia, uma situação que deve inspirar cuidados e uma atenção redobrada, tá? Porque o governo continua insistindo nisso. Agora querem buscar acadêmicos do ITA para ocupar ministérios, tá bom? Isso é complicado porque continua se verificando erros consecutivos e recorrentes do governo federal, tá? Que mesmo tendo cessado com esse discurso do confronto, continua dando demonstrações claras de que ele não tem preparo suficiente para poder comandar a presidência da República. Tá? Senão, ele estaria coordenando esse movimento de enfrentamento da Covid-19 e estaria cumprindo a promessa de testar em massa. Porque difícil encontrar um teste que garanta 75%, 70% de efetividade. Mas não há essa testagem, sabe? Porque ainda se aposta no efeito de manada, né? Deixa contaminar o máximo possível, porque basicamente 80% vai estar livre disso. Quer dizer, eles são assintomáticos no primeiro momento, mas parece que o vírus ele ainda tem surpresas, né? Me parece que quem é assintomático pode deixar de ser. E parece também, em algumas pesquisas, que a pessoa pode se reinfectar 1 ou 2 vezes. E olha quem está falando de 4 meses de pandemia no máximo, tá? De circulação desse vírus. Então, a testagem é uma promessa que se faz semana após semana. E engraçado, porque há um compromisso tácito, inclusive, da mídia. Ela divulga, olha, vai fazer milhões de testagens, 23 milhões de testes, 46 milhões de testes, e isso nunca acontece, tá? Agora inventaram um tal do inquérito que começou em São Paulo, que é para justificar. Isso é coisa do João Cabargo, para justificar a abertura, sabe? Para mostrar que tentar encontrar evidências, levantar evidências de que nós temos um declínio dessa curva. Enquanto a curva está em ascendência, o número de mortes mostra isso com muita clareza. Tá? E as aglomerações, enfim, a forma como esse vírus circula, ele tem um potencial de contaminação gigantesco. Então, inclusive esses inquéritos eles devem ser repensados. Santa Catarina também resolveu trabalhar com esses inquéritos, que é uma maneira de burlar essa falta de testagem em massa, não é? Porque aí você faz por amostragem, e enfim, e quando na verdade deveria se fazer uma testagem efetivamente, pelo menos é o que nós pensamos e consideramos, tá? Bom, outra questão é pensar que o governo federal ele se encontra absolutamente encurralado, tá? Ele se encontra em estado de alerta e se recolheu. Se recolheu porque voltou-se contra ele o Tribunal de Contas da União, o TCU, voltou-se contra ele o Legislativo, ou o Congresso, e também está com muita atenção naquilo que o governo faz, o próprio Judiciário. Tá? Então, o governo que não se preparou, que se deslumbrou com a chegada ao poder, isso já foi falado no último vídeo que nós fizemos, mas eu fico com a impressão que pode ter passado a impressão de que eu estava a defender o governo. Não, sabe? Objetivamente, o que eu posso dizer? Eu acredito que vai haver um impeachment. Eu acho que não vai haver um impeachment. É bom que haja um impeachment? Eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal, tá? Mas o impeachment em menos de 3 décadas, 3 impeachments em menos de 3 décadas, isso é algo bom para o país? Sabe, o problema não é o impeachment ou não impeachment, o problema para mim nesse momento, o mais importante é o enfrentamento da pandemia advinda da Covid-19. Isso que é o mais importante para mim, tá? Mas assim, nós estamos atropelados o tempo todo por uma série de outros acontecimentos
todos vindos do governo federal. E aí é uma temática que me interessa muito. Esse senhor Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado ministro da Educação. É um absurdo você imaginar que uma pessoa pode falsear informação na CNPq, sabe, na plataforma Lattes da CNPq. Isso é algo impensável. Em qualquer concurso que nós vamos fazer, ou qualquer processo que nós vamos trabalhar, e eu sou um professor, nós temos de levar toda a nossa documentação, inclusive comprovação de nossa titulação de graduação, de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, que existe documentação de pós-doutorado, sim senhor. Tá? Só que o rigor que se percebe que deve existir nos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, no processo de educação, no MEC, sabe, no Ministério, não se coaduna com esse tipo de coisa. O moço mente sobre o doutorado. Você concluir créditos não te faz um doutor. O último critério, o último requisito para se ser doutor é defender uma tese de doutoramento e ela tem que ser aprovada. E primeiro tem uma qualificação, depois tem uma defesa. O mestrado é a mesma coisa. Olha só, em algumas instituições eles aceitam 20% de plágio. Segundo a análise que foi feita do trabalho desse moço de mestrado, que é uma dissertação de mestrado, tem 73% de plágio. Quer dizer, uma fake news. Esse senhor, ele é uma invenção de si próprio. Ele tentou lustrar o seu currículo com um conjunto de informações falsificadas. Como assim que você registra informações falsificadas sobre o processo de doutoramento? O que é isso? É doutor, ano de obtenção, não defendeu a tese, mas obteve o título? Não, você só obtém o título se você defender a tese. Sabe, é um tipo de situação que beira a sandice. Como que pode? É extremamente constrangedor você observar aquele senhor de frente a jornalistas tentando explicar o inexplicável. Não há explicação para isso. Ele simplesmente inventou, sabe, uma pós-graduação em nível de pós-doutorado, pós-doc, e inventou um título de doutor. O título de mestre, pelo jeito, ele tem, embora está sendo contestado, porque diz que 73% é plágio. Como que pode isso? E mesmo quando ele vai fazendo correções no Lattes, as incongruências continuam aparecendo. Sabe, para nós que trabalhamos com o ensino, para nós que somos submetidos a esse processo de graduação, que você tem uma série de provas, que é um processo contínuo de avaliação, e ao final da graduação, você apresenta um trabalho de conclusão de curso, e aí você participa de uma seleção nas universidades federais, que é onde eu participei, muito rigorosa para ter acesso ao programa de pós-graduação em nível de mestrado. Você passa 2, 3 anos cursando esse mestrado, você tem de qualificar, você tem que defender, e se você só vai receber esse diploma e só vai colocar isso lá, no seu currículo Lattes, quando você defender a sua dissertação de mestrado, sabe? Você não coloca doutorado em doutoramento, então doutoramento, sabe? Que está em andamento, não que está concluído, que obteve o título. Como assim obteve o título? Da mesma forma, para se ingressar num programa de doutoramento, não é fácil. Há pessoas que tentam 5, 6 anos seguidos. O funil é extremamente estreito. E os critérios para você concluir um doutoramento, eles são muito rigorosos. Não é só uma questão de cumprir os créditos, é uma questão da pesquisa realizada, é uma questão das fontes, dos documentos utilizados, é uma questão de uma pré-qualificação.
sabe? É de um processo de qualificação onde você tem um conjunto de doutores e pós-doutores que vão avaliar o seu trabalho ou o esboço do seu trabalho. Para que esse trabalho seja estruturado não a 2 mãos ou a 4 mãos pensando o orientador, mas a 10 mãos pensando as pessoas que vão participar da banca. E depois de tudo isso, você tem mais um tempo para poder elaborar o texto final, fazer as devidas correções e até que o seu orientador, sabe, defina, ou com o orientador também, que você deve ir para a banca. E nessa banca, meu amigo, às vezes você fica 5, 6 horas sendo inquirido sobre cada uma das suas pressuposições, sobre cada uma das partes de sua tese, sabe? Inclusive no que se refere a referências, inclusive no que se refere às fontes, às normas técnicas. E não são normas técnicas assim, como assim eu me esqueci? Não, se você se esqueceu, você vai voltar e vai refazer, sabe? E que eu saiba, essa é uma alternativa extrema. Não há essa possibilidade, tá? Não é assim, eu tenho 50 anos que eu trabalho em educação, logo eu sou doutor. Não, meu caro, você pode ter muito mais, você pode ter condições objetivas para realizar um trabalho fenomenal. Mas mentir, não. Porque ao fazer isso, esse senhor Carlos Alberto Decotelli, ele está diminuindo a importância de todo o empenho que eu tive para fazer mestrado e para fazer doutorado, sabe? Para me tornar um doutor de fato e de direito, e de milhares, de dezenas de milhares de outros brasileiros como eu, que não pegaram nenhum atalho, que cumpriram rigorosamente o processo. É triste e é preocupante, tá? A gente volta a isso em outro momento, porque, na minha opinião, esse assunto ainda vai dar muito o que falar, a não ser que o presidente resolva exonerar. Ele vai ficar ministro por 2 dias, 48 horas e pronto. Porque é um caso para ser exonerado, infelizmente. Me desculpem, eu gostaria muito que ele fosse o ministro, mas com mentira e com falsidades, não. Sinceramente, não. E assim, que governo é esse? Sabe? É que não tem nenhum rigor, que não afere as informações que chegam até ele. Que governo é esse que está acreditando na palavra de alguém? Que governo é esse que embora amplie a burocracia, não se importe com documentos? Que não tem um setor especializado para conferir a documentação que é apresentada quando alguém vai tomar posse? Quais são as credenciais dessa pessoa? As credenciais desse moço são todas falsas. Eu não sei da atuação dele em nível de docência, porque eu não acompanhei isso. Mas eu fico preocupado se, inclusive, ele orientou alguém em algum processo de doutoramento ou mestrado. Porque ele não tem autoridade para isso. O problema é extremamente sério. E, obviamente, que ele vai ser processado. Isso não tem como fugir disso. E as pessoas que obtiveram título de mestre ou de doutor a partir de uma orientação dele, elas vão perder esse título, porque ele não tem autoridade para isso. Sabe? E que governo é esse que continua com esse tipo demonstrando esse tipo de despreparo? Esse tipo de descaso com as formalidades, com os posicionamentos mais estruturados, de você conferir documentação, de você poder chancelar, sabe, a concretude das informações que chegam até você. Nós ainda não chegamos no ponto de abrir mão das documentações e das formalizações. Sabe, nós sabemos muito bem que existem pessoas autodidatas, mas mesmo os autodidatas se submetem aos processos para aferir essa condição de excepcionalidade, que não é esse caso. Ora, honorabilidade. Honorabilidade temos nós, cidadãos brasileiros, temos todos nós que fizemos doutorado.
seguindo as vias normais, as vias adequadas para isso. Como assim? Eu vou colocar uma coisa dessa no meu currículo Lattes e vou tentar defender isso em rede nacional, envolvendo instituições da Alemanha, instituições da Argentina, no meu processo de picaretagem de mentiras. Para quê? Para me autoelevar, para me autopromover, para ocupar um determinado cargo. Caramba! É preciso decência, decoro, ética e responsabilidade. É preciso compromisso, sabe? É preciso que se entenda que não se faz educação com mentiras, com enganos, com falsidades, com falta de ética, com falta de decoro. Isso é inaceitável. Eu imagino que boa parte das pessoas que, como eu, enfrentaram esse processo de uma ponta a outra, a partir da graduação, o trabalho final de graduação, o mestrado, o trabalho final do mestrado, o doutorado, o trabalho final do doutorado, se sintam também tão indignados quanto eu. Como assim que teremos o ministro da Educação no Brasil que tem esse tipo de currículo? E que faz tábua rasa a gravidade das situações que estão postas no currículo Lattes dele. Daí chamam-nos de República das Bananas e a gente vai achar ruim. Mas que país é esse? Que país é esse? A gente retorna com outro assunto ainda essa semana. Obrigado a vocês. Por favor, comentem, enfim, discordem de mim, ou concordem, ou informem qual que é a situação de vocês, não é? Se vocês concordam com isso, que agora ninguém mais precisa apresentar trabalho de conclusão de curso, ninguém mais precisa de apresentar dissertação de mestrado, ninguém mais precisa de apresentar tese de doutoramento. Faz os créditos e pronto, já é doutor. Tá? Se manifestem, eu acho que a gente tem que fazer com que esse debate ele seja estendido ao país como um todo, ou pelo menos ao universo acadêmico. É isso. Tenham um bom dia e até sexta-feira eu retorno. Um abraço.